Vocês estão felizes, gente, com Jesus? Amém? Como já foi falado, Deus é bom, o diabo é ruim. Tem os irmãozinhos que não ajudam, mas Cristo está nesse lugar, amém? Eu preciso de um músico aqui em cima comigo. Quem que vai vir? Pô, mas que honra, com certeza. Eu quero te convidar nessa noite, abrir comigo em Mateus, no capítulo 25. Nós estamos no Janeiro Fire, que na verdade é o início, é o start do Manifest esse ano. Nós, de forma diferente, especial, estamos começando hoje, amanhã também tem, dia 25 também tem. E estamos muito felizes de poder estar aqui, começando o ano, queimando por Jesus, com alguns amigos muito especiais, como o Felipe que está aqui, o pastor Felipe, todos os nossos amigos também. Amanhã tem mais amigo especial, dia 25 tem mais amigos aqui. Então não fique de fora daquilo que Deus está fazendo, em nome de Jesus. Eu queria te convidar, antes de começar essa palavra, quero te convidar a orar. Feche seus olhos mais uma vez, coloque a mão no seu coração. Comece a falar: Pai, eu abro meu coração para a Tua palavra. Eu abro meu coração para aquilo que o Senhor tem para mim. Comece a orar, fale: Pai, eu quero mais de Ti. Comece a agradecer, Pai, obrigado pelo privilégio que nós já tivemos aqui de Te adorar, que o Senhor não precisava, Pai, o Senhor já é adorado 24 horas por dia. Os anjos cantam sem cessar, os seres celestiais cantam sem cessar, mas ainda assim o Senhor decidiu dar oportunidade para nós, Pai, pecadores, homens, Deus, feitos do pó da terra. Tu nos deu a oportunidade de Te adorar e somos gratos ao Senhor por isso. Como é bom, Deus, entregar uma intensidade de adoração. Como é bom entregar um coração queimando pelo Senhor. Como é bom, Deus, perder a voz aqui cantando, Deus, e dizendo que nós Te amamos, como já falamos aqui. Ah, Senhor, mas nós queremos mais. Nós queremos agora uma porção da Tua palavra, uma porção da verdade que nós só encontramos na Tua palavra, Deus. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra não passará. O que nós precisamos nessa noite, Pai, é de uma palavra diretiva, de uma palavra profética, é de uma palavra que mude o rumo da nossa história, Pai. Talvez existem pessoas aqui nessa noite, Deus, que não entenderam que um novo ano começou e eis que tudo se fez novo, Pai. Então nessa noite ativa, incendeia os corações, pois nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Nós estamos com o coração aqui para Te ouvir, Pai. E nós Te amamos, Jesus, amamos a Tua palavra. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, amém. Eu quero ler um texto de uma parábola e depois eu vou te explicar algumas coisas. Vamos ler então Mateus 25. No versículo 1, eu vou só pedir para o pessoal do som aí dar um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. 25:1 diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. O tema da mensagem que eu quero compartilhar nessa noite é brasas para o noivo. O tema, na verdade, que Deus deu para o nosso ano do Manifest,
ministério de jovens aqui nessa casa de oração é Brasas, baseado em 1 Tessalonicenses 5,19, que diz: não apaguem o espírito. Não só nesse texto, mas baseado no texto de Levítico também. E eu quero usar, além desses dois textos, eu quero usar essa parábola das 10 virgens para falar sobre esse tema, brasas para o noivo. E eu quero começar porque provavelmente muitos aqui não estavam no ano passado, quando Deus começou a ministrar esse tema no nosso coração. E nós começamos a entender que Deus já estava dizendo sobre o próximo ano. Mas eu quero que você só se lembre e anote aí. Levíticos, lá no capítulo 6, vai falar sobre um altar do holocausto. Lá em Levítico, no Antigo Testamento, esse altar era o altar onde se fazia o sacrifício de animais. Talvez você vai se lembrar desse contexto. No Antigo Testamento, nós estamos falando antes de Jesus. No Antigo Testamento, a única forma de se pagar o preço pelo pecado do povo era oferecendo sacrifícios vivos, animais. Então os animais eram levados para esse templo, para esse altar, e eles eram sacrificados nesse altar, e a carne desses animais, ela era colocada no fogo, e ela era queimada, e isso era um sinal do sacrifício, da purificação. Você é inteligente, você já sabe o que Levítico está apontando. Levítico está apontando para um futuro sacrifício que viria, o sacrifício do Cordeiro perfeito, Cristo Jesus. Tanto é que depois dele não é necessário mais nenhum sacrifício, pois ele é o sacrifício perfeito. Agora entenda algo. Lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, o templo ele era um lugar físico. O templo, o local do sacrifício, era um local físico. Mas depois, em Cristo Jesus, esse local desaparece, não existe mais. E agora Cristo vem nos ensinar, olha, agora existe um novo templo. E esse templo, ele não é construído por mãos humanas, mas esse templo é feito de carne e osso, somos nós. Então muda o lugar do sacrifício, agora não é mais um local físico, uma estrutura, não tem parede, mas o local do sacrifício agora, ele é feito de sangue, ele é feito de um coração que bate, ele é feito de carne e osso, sou eu e você. E agora nós somos o templo vivo de Deus, amém? Agora entenda algo, Levítico já está sinalizando o que é ser um templo, e ele fala, olha, dentro desse templo, existe um fogo aceso. Não vai dar para entrar nessa noite, senão essa pregação vai ser muito longa. E eu creio que o Espírito Santo não quer. Nós precisamos aproveitar esse tempo, a densidade da presença de Deus nesse lugar. Mas lá em Levítico ele vai dizer que o fogo ele permanecia aceso dia e noite. Só que existe um versículo específico que eu quero que você saiba, que é o versículo 9 do capítulo 6, que diz: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, que eram quem cuidavam do templo. Ele diz assim: a regulamentação acerca do holocausto, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O texto de Levítico nos ensina que o local onde ficava o holocausto era um local de brasas acesas. Deixa eu te falar algo nessa noite para você começar a entender onde a gente vai entrar nessa mensagem. Às vezes a gente fala muito sobre o fogo, né? Como nós estávamos aqui cantando e clamando por um fogo do Senhor. Mas eu preciso te dizer que você foi chamado para ser templo do Espírito. E o templo do Espírito não é só sobre um fogo, é sobre brasas acesas. Você já viu uma brasa acesa? Quem já viu uma brasa? Levanta a mão para ver se está comigo. Você já viu? Final de churrasco, já viu? Foi lá na churrasqueira, olhou? Dá aquela tristeza porque não tem mais carne. Mas se olha lá, tem ainda brasa acesa. Agora a brasa não é igual chama alta. Brasa, ela tá ali meio que, né? Eu lembro uma vez que nós fizemos um churrasco lá em casa, no antigo apartamento que nós morávamos, e a churrasqueira ficava lá em cima. E daí eu lembro que nós fizemos um churrasco, terminou, o pessoal foi embora, e lá, a gente fez no almoço, e lá à noite, eu lembro que eu falei, puxa, eu vou subir lá, porque eu tenho que limpar a churrasqueira. E eu fui limpar a churrasqueira,
fui inocentemente, falei, nossa, já passou muitas horas, né? O que eu fiz? Fui lá juntar as brasas. O que aconteceu? Queimou minha mão, porque estava quente, a brasa ainda estava acesa. Não tinha chama, não tinha fogo, mas tinha brasa. Eu quero que você comece a entender o que Levítico está dizendo sobre nós, templo do Espírito Santo. Filho, não é só sobre chama alta, mas é sobre brasa acesa. O que o texto está falando é, olha, tem momentos que a brasa, ela levanta, ela fica alta, que ela fica uma chama acesa. Tem momentos que o Felipe Galvão vem ministrar louvor, e a gente levanta a chama, e a gente faz, vamos! Tem dias que a gente se reúne para conferências, para cultos, para células nas casas, e a chama fica alta. Mas o texto está dizendo, mas não é sobre chama alta, porque ele está falando que dia e noite, o que fica aceso é a chama alta? Não, o que fica aceso dia e noite é a brasa. Você tem que entender que dentro de você não é sobre fogo aceso e chama alta, mas é sobre brasa. Sabe por quê? Porque o que vai sustentar você na segunda-feira não é a chama acesa, mas é a brasa. Porque segunda-feira não vai ter ninguém falando, levante suas mãos, vamos lá, vamos adorar o Senhor. Segunda-feira tem chefe pegando no seu pé. Segunda-feira tem matéria da universidade para estudar. As aulas estão voltando, segura aí, universitário. Você está entendendo? Na segunda-feira tem problema para resolver, tem boleto para pagar. E daí você vai estar, vamos. Não. Nessa hora que você vai ter que lembrar, não é sobre fogo alto, mas é sobre brasa. Aí o texto de Levítico diz, esse fogo, essa brasa, não pode se apagar. No final do ano passado eu ministrei sobre isso. E eu ministrei falando, você acha que Satanás está preocupado com agora, com esse janeiro fire, com essa sexta-feira? Rapaz, nós estamos pegando fogo aqui, amém? Mas a questão, Satanás está só, não deixa chegar a segunda. Porque Satanás, ele é especialista em apagar brasas. Aí Satanás vai lá na segunda-feira e apaga a sua brasa. E daí como é que é a semana? É assim, né? Se arrastando. Aí chega num culto como esse, demora para pegar fogo, porque a brasa está apagada. Agora pensa comigo, se todos nós aqui chegarmos na segunda-feira e a brasa permanecer acesa, aí na terça, está vindo as lutas, está vindo as dificuldades, mas Espírito, eu sou brasa do Senhor, mantenha a brasa acesa, Espírito. Então imagina, chega todo mundo para um culto como esse, com brasas acesas. Você vai encostar no seu irmão e vai pegar fogo. Pastor, mas vai chegar todo mundo aqui com brasa acesa? Não, vai chegar um ou outro com brasa apagada. Mas aí, querido, quando a gente se reúne, você já fez isso? Pessoal aqui, especialista em churrasco, sabe como é que é? Você está lá, o fogo está apagando, o que você faz? Você pega carvão que está lá no saco, apagado, escuro, preto, sem nada, sem graça, e joga no meio da brasa. Aquele carvão que estava apagado, daqui a pouco começa a pegar fogo. Você está comigo nessa noite, amém? Então, querido, entenda algo, o Espírito Santo te chamou para ser brasa acesa. Nós somos chamados para manter a chama acesa continuamente. Você não vai estar lá na segunda-feira, na terça. Pode até acontecer, mas você não vai estar lá vendo anjos, cavalos de fogo não, mas você vai estar com a brasa acesa. Você vai estar aceso para o Senhor. O texto de Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, ela fala sobre isso. Ela fala sobre 10 virgens que foram para a festa nupcial de um casamento. Eu quero que você entenda algo. É sobre um contexto judaico. O casamento judaico, ele não é que nem o nosso brasileiro, muito menos na época de Jesus. Era um casamento que pelo menos tinha 3 fases. Você que está noivo, você que está namorando, pega no espírito aí. 3 fases. A primeira fase
é aquela lá que as famílias, elas se reúnem. E daí o pai vai, ó, essa daqui é minha filha, né? Ela tem um dote, ela tem um valor, ela tem um preço a ser pago. Aí a outra família, olha, esse aqui é o meu filho, ele, né? E aí vamos fazer um negócio, vamos pagar o preço pelo dote. E eles firmavam nessa primeira fase uma promessa, quase que um contrato, ó, beleza, meu filho vai casar com sua filha, era assim. Depois dessa primeira fase, que era a fase da promessa, vinha a fase do noivado, que era a fase onde publicamente os noivos, o noivo e a noiva, eles trocavam presentes, juras de amor, cantavam um para o outro, faziam poesias. Aí ó, agora é a hora que você tem que cutucar o seu noivo. Fala aí ó, nós estamos na época do noivado, é hora de dar presente, é hora de cantar. Agora, entenda algo. A partir desse momento do noivado, já era considerado casamento, apesar de ser o noivado, lá no contexto judaico. Aí essa é a segunda fase. Aí vinha a terceira fase. E essa terceira fase podia vir 1 ano depois dessas primeiras fases, que era a festa nupcial. E daí vinha a festa. E não era uma festa de uma noite, era uma festa de dias, 3, 5, 7 dias, dependendo do casamento, do nível. E nessa festa era quando finalmente eles celebravam e firmavam a última fase do casamento. E o texto de Mateus 25, a parábola que é contada por Jesus, fala sobre a terceira e última fase de um casamento, a festa nupcial. E fala sobre 10 virgens. Sabe quem são essas 10 virgens? São as madrinhas do casamento. Essas 10 virgens são as madrinhas do casamento. E elas, entre as missões que elas tinham uma missão muito especial no dia da festa nupcial. As madrinhas levavam cada uma candeia, que nada mais é do que uma lamparina, o que seria para nós hoje uma lanterna, alguma coisa assim. Mas na época de Jesus, lembre-se que não tinha tecnologia, eletricidade como nós temos hoje. Era uma lamparina. O que era? Era basicamente um recipiente com azeite dentro e com um pavio. Então acendia como se fosse uma espécie de vela, mas era como se aquilo fosse a lâmpada da época. Então as madrinhas tinham uma missão muito importante. Elas iam até um local e elas ficavam aguardando a chegada do noivo. Quando o noivo chegava, as madrinhas iam à frente, iluminando o caminho com as suas lamparinas. Isso representava a glória do noivo, a honra do noivo. E elas iam daquele local, que não importava qual era, indeterminado, até o local da festa, celebrando, iluminando. E óbvio, era noite, o momento da chegada do noivo, para que justamente o caminho fosse iluminado pelas lamparinas. Entenderam o contexto? Então Jesus sabe para quem que ele está contando parábola. Ele está contando para um pessoal que vive isso. Só que a parábola de Jesus está dizendo que das 10 madrinhas, 5 foram prudentes e 5 foram imprudentes. E daí você já viu aqui o que aconteceu, né? 5 conseguiram estar com as lâmpadas acesas enquanto o noivo chegava, e 5 não conseguiram. E eu quero te dizer 3 coisas muito breves que eu aprendo sobre a parábola das 10 virgens e sobre o que nós estamos falando sobre brasas acesas. A primeira coisa que eu aprendo sobre o texto é que eu não posso viver de aparências. Sabia disso? Me ajuda a pregar aí. Vira para quem está do seu lado, fala isso para ele. Você não pode viver de aparências, não. Fala aí, seja um profeta da exortação. Por que eu estou falando que eu aprendo com o texto que eu não posso viver de aparências? Preste atenção nisso. O texto diz no versículo 1: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias
e saíram para encontrar-se com o noivo. Vem cá, das 10, quantas estavam prontas? Claro que o texto não deixa tão claro, mas você é um bom intérprete de texto, você sabe disso. Das 10, quantas já estavam vestidas com a roupa de madrinha? Quantas? Todas, as 10 estavam lá arrasando no look. Quantas delas estavam maquiadas com os enfeites, estavam com o cabelo preparado da época, provavelmente com os brincos, os colares? Quantas delas? Quantas das 10? As 10. Quantas das 10 tinham candeias na mão, lamparinas na mão? Quantas? 10. Quantas saíram e foram para o encontro do noivo? 10. Está tudo normal. Se você chegasse no local do encontro e olhasse as 10, o que você ia falar? São as 10 madrinhas. São as 10 madrinhas do casamento, porque elas estavam impecáveis. Mas eu aprendo com o texto que eu não posso viver de aparência. As 10 pareciam madrinhas, mas quantas que eram mesmo? De verdade? 5. Sabe o que eu aprendo? Que não é sobre parecer ser crente, não é sobre ter aparência de crente, se vestir de crente, pôr perfume de crente, falar o crentez, que isso a gente faz bem, não faz? Quem hoje não fez um assim, ó, na hora do louvor? Se não fez, você perdeu a oportunidade, era para ter feito. Se chegar alguém aqui nessa noite e olhar para todos nós, o que ele vai dizer? Todos são crentes. Mas no texto, todas eram madrinhas. Filho, filha, você não foi chamado para viver de aparências, porque a aparência, ela só dura no culto, você sabia disso? Ela não dura na segunda-feira, ela não dura lá no trabalho, na universidade, às vezes nem em casa dura. Aquela velha história, né, do filho que chegou para o pastor e falou: pastor, nós precisamos nos mudar para a igreja, minha família precisa se mudar para a igreja. O pastor falou: por quê? Porque meu pai é tão bonzinho lá na igreja, meu pai é tão amoroso na igreja, mas quando chega em casa ele briga, ele xinga, ele bate, fala uns palavrão. Chega em Apocalipse, Jesus vira para uma das igrejas e fala: oh, vocês têm aparência de vivo, mas estão mortos. Está entendendo? Pai tinha 10 madrinhas, pareciam madrinhas, mas tinham 5 que não eram. Todas elas estavam com suas lamparinas acesas. Deus não deseja de nós aparência de filhos de Deus, aparência de cristãos. Lembra quando Jesus ensina sobre jejum? Ele fala: para de ser que nem os hipócritas, que parecem estar fazendo alguma coisa importante, mas não estão. O religioso da época de Jesus, quando fazia jejum, ele saía de casa assim: oh meu Deus, que fome que eu estou. Oh meu Deus, que fome que eu estou. Aí Jesus fala para os cristãos da época: viu, se você for jejuar, lava o rosto, passa uma maquiagem, põe uma roupa top, que não é sobre aparência, não é sobre aparentar ser. Lembra quando Samuel precisava ungir o novo rei? Aí chegava lá cada homão bonito e forte. Samuel falava: rapaz, que é esse cara aí deve ser o próximo rei. Deus vira para ele e fala: ei, para de olhar a aparência, porque entenda, filho, Deus não está olhando para o seu look nessa noite. Você está bonito demais, confia em mim, eu estou vendo todo mundo aqui, mas não é para isso que Deus está olhando.
Deus não está olhando para quantas vezes você levantou a mão na hora do louvor. Deus não está olhando para quantos gritos você deu na hora do louvor. Deus não está olhando para quanto... Não, Ele não está olhando. Ele está olhando para aquilo que eu não consigo ver daqui. Ele está olhando para aquilo que o seu marido, a sua esposa, a sua namorada, seu pai, sua mãe não consegue ver. É o que está dentro. Está comigo? Então a primeira coisa que eu aprendo, cara, se eu quero manter a brasa viva aqui dentro, eu não posso viver de aparência. Eu tenho que renunciar às aparências. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto de Mateus 25, com essa parábola, é que eu preciso fazer além do básico. Eu estou feliz demais que você está aqui nessa noite. Mas você sabia que é o básico? Ué, você é crente, você está num culto. Ou você está se achando hoje aqui porque você veio na chuva. É, porque tem crente que acha que precisa ganhar uma estrelinha de bom crente porque veio na chuva. Você está entendendo? Cara, eu amo o fato de você estar aqui. Eu amo estar aqui. Mas é o básico. Básico. Eu lembro uma vez que uma mãe, muitos anos atrás, ela veio para mim e veio querer meio que pegar no pé do pastor de jovens. Falou assim: pastor, a minha filha está desanimada, a minha filha não sei o que lá, e não sei o que lá, e aconteceu isso, e ela achou isso, e achou aquilo. E eu deixei lá a mãe falar à vontade, com muito amor e muito carinho. Eu falei: mas irmã, nesse mês aqui, vamos colocar no mês, quantos cultos ela veio? Então ela não está vindo muito não, né? Então como é que ela vai enxergar, como é que ela vai entender, como é que ela vai querer saber das coisas, se nem no culto ela vem? O culto é o básico de todo cristão. Tá tudo bem? Eu aprendo com esse texto que se eu quero viver com brasa viva dentro de mim, eu preciso fazer além do básico. Além do básico. Uma galera aqui da igreja, falando especificamente para a galera daqui, né, que a gente teve primícias agora, cara, 7 cultos seguidos. É básico, é culto. Pega lá o Davi, não você, da Bíblia. O rei Davi, a arca, o templo, cara, 24 horas, adoração, 24 horas. O céu, 24 horas de adoração. E daí, cara, às vezes a gente se acha demais, porque a gente vai vir no culto sexta, sábado e domingo, mano. Você está entendendo que não é sobre fazer o básico. Porque segunda, eu não sei se tem alguém, às vezes de outra igreja pode ter culto, mas na nossa igreja não tem culto segunda, cara. E daí a brasa precisa manter acesa. Sabe por que eu aprendo que eu tenho que fazer além do básico? Porque as 10 madrinhas foram, as 10 estavam vestidas, as 10 estavam com as suas lamparinas, mas 5 delas só levaram lamparinas. E deixa eu te falar algo antes que você fique julgando elas. Ô gente, presta atenção. Você vai lá e tem que iluminar o caminho para o noivo. Não é assim, né, dias de caminhada. Não, estamos falando de um caminho relativamente curto. Ué, a madrinha foi lá e pegou uma lamparina. Falou: vou pegar uma lamparina um pouquinho maior. Só que eu estou conjecturando, tá? Não está na Bíblia não. Ela falou: vou pegar uma lamparina um pouquinho maior, vou pôr azeite até a tampa, vou caminhar devagar. Ué, vai dar certo. Ela estava errada? Não, gente. Era assim, ia dar certo. Sabe qual que foi o negócio da parábola?
é que o noivo atrasou. Aí é que é a jogada. Então, as 5 imprudentes, está tudo bem, elas fizeram o que tinha que fazer, elas fizeram a lição de casa, fizeram o básico, levaram as lamparinas. Mas o noivo atrasou, gente. E daí o azeite que elas tinham era suficiente? Não era. Mas e as outras 5, por que não deu BO para elas? Porque além da lamparina, o texto vai dizer que elas levaram óleo extra, azeite extra. Está entendendo? Chama acesa, ela só permanece se eu fizer além do que foi pedido, além do básico. Pastor, eu venho em todos os cultos da semana. No nosso caso aqui, terça, sábado e domingo. Parabéns, você está fazendo o básico. Pastor, eu oro todo dia, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar. Vamos, está fazendo o básico do básico do básico. Isso até minha filha de 3 anos faz. E ela faz numa velocidade absurda. Ela faz: Papai do céu abençoa o alimento, amém. E a gente fala amém, vamos comer. Querida, é um tempo, se você quiser viver com uma brasa viva dentro de você, é um tempo de rompermos com o básico. Você precisa viver de uma forma diferente que você viveu no ano passado. E a terceira e última coisa que eu aprendo com esse texto é que eu preciso ter um nível maior de comprometimento com Cristo. Sabe por quê? Sabe o que mais chama minha atenção nesse texto da parábola das virgens, das madrinhas? É que 5 delas que não levaram azeite extra, sabe o que elas estão dizendo? Por trás das linhas, elas estão dizendo assim: ô noivo, chega logo, estou com tempo para você, eu não vou ficar te esperando. Elas estão dizendo assim: olha, o meu nível de comprometimento com você é o suficiente para essa vasilha. As outras 5 estão dizendo: ei, leve o tempo que você precisar, eu vou estar te esperando. E eu vou estar aceso. Então eu entendo e eu aprendo com esse texto que eu preciso aumentar o nível de comprometimento que eu tenho com Cristo Jesus. Se está todo mundo levando uma vasilha, eu preciso levar mais. E dizer: ei, Jesus, cara, foi incrível o que aconteceu aqui no louvor. Eu não sei se você teve discernimento, entendeu o que aconteceu. Quando parecia que estava acabando, o Espírito Santo direcionou o pastor Felipe e ele falou: olha, nós precisamos insistir, cara, é sobre isso. Talvez você pensou assim: que cara chato, músico é chato com música, não quer parar nunca mais. Mas eu quero que você entenda que se você quiser viver com brasas vivas dentro de você, o nível de comprometimento com Cristo precisa aumentar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente já chega para um culto com esse, criando uma expectativa do tempo que o culto vai durar. Não, eu vou lá porque o culto vai durar 1h30, 2 horas. É isso, passa de 2 horas, a gente fica incomodado. Canta mais que 5 canções, a gente fica incomodado. Se não canta o que a gente gosta, a gente fica incomodado. Se o pastor prega muito, a gente fica incomodado. Por quê? Porque a gente tem um comprometimento do nível da nossa vasilha. Mas essas 5 prudentes estão dizendo: ei, leve o tempo que for necessário, eu estarei te esperando. Leve o tempo que for necessário, eu estarei aqui te esperando com brasas vivas acesas. E se Jesus descer neste lugar nessa noite e falar: ei, virem a madrugada em adoração, como é que seu coração vai reagir? Será que a gente não vai ser como as imprudentes? Acho que eu vou ter que ir lá comprar óleo. Ou nós estamos como as prudentes dizendo: leve o tempo que for necessário, nós estaremos aqui dia e noite, noite e dia, sem cessar. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, com os anjos cantando que o Senhor é santo, santo, santo. Está comigo nessa noite, amém? Há um nível maior de comprometimento de Deus para nós. Você quer manter a chama acesa? Então eleve o nível de comprometimento com Cristo.
E você entendeu o que eu estou falando aqui? Eu não estou falando, eu preciso ir em mais cultos, eu preciso ir, já que na minha igreja só tem 3, eu preciso ir em outros. Não, não é sobre isso. Eu estou falando do nível de comprometimento do seu coração com Cristo Jesus. Há quanto tempo você não dobra os joelhos lá no seu quarto e passa mais do que 2 minutos orando? Há quanto tempo você não tem um tempo de intimidade no secreto? Porque aqui eu sei que você tem. Aqui você está sendo impulsionado, aqui você está sendo lançado para viver isso. Mas a questão é que é lá no quarto que a brasa vai esfriando. É lá na sua casa, no quarto, que as tentações se tornam mais fortes. E daí você precisa elevar o nível do seu comprometimento. Dizer: ei Cristo, leve o tempo que for necessário. Leve o tempo que for necessário. Eu vou continuar essa mensagem amanhã, só para você ficar com gostinho de querer saber o que eu vou falar amanhã. Mas nessa noite eu creio que é o que o Espírito Santo tem para nós, é sobre isso. Não viva de aparências. Faça além do básico e eleve o nível do seu comprometimento com Cristo Jesus. Querido, você vai viver o melhor ano da sua vida em 2025. Você vai chegar perto de gente com brasa apagada, você vai falar: deixa eu encostar em você. Você pegar fogo. Você vai chegar em culto. Não vou falar nenhum estilo musical aqui para não ofender ninguém. Você vai chegar num culto que está tocando um estilo musical que você não gosta. E você vai falar: meu Deus, leve o tempo que for necessário, venha. Mas vem com a tua presença, porque nós te amamos, nós te queremos mais. A lamparina, ela fala sobre uma expectativa a respeito de quem vem. E ela acesa diz: eu estou te esperando. Vou repetir para você guardar. A lamparina, ela diz sobre uma expectativa de alguém que vem. E ela diz: eu estou te esperando. Querido, nessa noite é uma noite de você aumentar o nível do seu comprometimento com Cristo Jesus. E daí nós vamos viver dias de avivamento. Dias de avivamento em Sorocaba, Itapetininga, São Paulo, Brasil. Dias de avivamento. Sabe por quê? Porque a gente vai chegar em qualquer culto, em qualquer reunião. Na verdade a gente vai chegar para assistir um Netflix e Deus vai vir com a presença dele, vai mudar os planos. Deus vai vir, vai nos chamar para um lugar de chama acesa. E nós vamos estar tão acesos por Jesus que ele vai se tornar aquilo que nós cantamos, o tesouro, o mais importante, o mais precioso, aquilo que queremos e que além dele nós não desejamos mais nada. Brasas acesas para o noivo. Você foi chamado para isso. Querido, você não está com alguma lamparina na sua mão? Eu não estou, não tem mais lamparina para segurar na mão, mas tem lamparina dentro de nós. Essa é uma noite, querido, de você encher a lamparina de azeite, mas também pegar os potes reservas. Sabe como é que é o nome da marca lá? De potes famoso? Tupperware, sabe Tupperware? Escolhe o seu favorito, querido, mas enche de azeite em nome de Jesus. Pega e enche a sua mala de azeite nessa noite. Eleve o nível do seu comprometimento com Cristo Jesus. Coloque-se de pé. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Essa noite é um convite que Jesus tem para você. Aumente o nível do seu comprometimento com Ele. Não estou falando de uma religião, de uma igreja. Não estou falando de você aumentar o nível do seu comprometimento com o seu líder, com o seu discipulador, com o seu pastor. Isso também faz parte, é do reino, é bíblico. Mas eu estou falando de aumentar o nível de comprometimento do seu coração com Cristo Jesus. Aumentar o nível da sua brasa com Cristo. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos.
Nós teremos mais um tempo aqui de adoração. Se você quiser, o altar está aberto. Se você achar necessário vir até o altar, dobrar os seus joelhos. Nessa noite, Cristo, Ele te convida com muito amor para esse lugar, para esse novo lugar que você precisa viver nele. Porque a verdade da nossa era é que nós sabemos que Ele virá. Ele já veio a primeira vez e agora nós aguardamos a segunda vinda. A questão agora é o que a nossa lamparina está sinalizando. Porque lamparina acesa sinaliza, diz respeito de alguém que vem e diz: eu estou te esperando. Então nesse momento feche os teus olhos. Comece a pedir para o Espírito: ei, Espírito, aumenta o nível do meu comprometimento com o Senhor. Talvez você é alguém que chegou aqui nessa noite e a sua vasilha, ela está com umas gotinhas de azeite. Sabe o que é interessante? Que mesmo que tenha um pouquinho de azeite na lamparina, o pavio permanece aceso. Então parece que está aceso, mas não dura. Esse é o problema. Nessa noite que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações é sobre continuidade, é sobre permanecer aceso. Eu sei o que está passando dentro da sua cabeça. Você está pensando assim: ah, Senhor, como eu queria que os dias da semana fossem como dias de culto. E é isso que o Senhor quer transformar na sua vida. Ele quer transformar, na verdade, o culto, transformar o seu coração em um culto, dia e noite em adoração por Ele. Comece a pedir isso, Deus. Comece a encher o azeite, Pai. Nós profetizamos nessa noite, Pai, que o azeite está sendo derramado. Nós profetizamos nessa noite, Pai, que as vasilhas estão se enchendo. Comece nessa noite, vamos lá, comece a elevar o nível do seu comprometimento com Cristo Jesus. Vamos lá, essa é uma noite talvez de não agora as chamas mais altas, mas sim de encher a vasilha com o azeite do Espírito Santo. O que Ele quer nessa noite é te levar para um novo nível de maturidade como filho, como filha do Senhor.